Olá, hoje eu mandei para vocês o link do filme Conclave, que é do mesmo diretor do filme Nada de Novo no Front. Eu confesso que eu estava esperando as legendas em português, mas ontem a Cláudia me botou uma certa pilha e eu resolvi jogar na tradução automática. Mas sabe o que melhorou? Tá bem melhor, eu acho que eles mudaram o programa, tá bem melhor. Enfim. Fiquei louca para comprar o livro já, porque eu achei o filme muito bom. O filme tem uma força impressionante, assim, o diretor não perde o fôlego, não, ele vai do início ao fim, mantém aquela garra. O Ralph Fiennes está maravilhoso no seu papel, ele sempre está maravilhoso, né? Enfim, o Papa morre e eles precisam eleger um novo Papa. Como o personagem do Ralph Fiennes, o Lawrence, é o decano, é ele quem lidera tudo. Então, ele é o líder, né? Então, aí eles vão, se reúnem todos, vem cardeais do mundo inteiro, né? E aí a gente vê os corredores enormes, cheios de quarto, como é que é, cada um dorme num quarto, como eles almoçam, enfim. E eles ficam lá confinados, né? Até realmente a votação chegar ao fim, que pode levar semanas, dias, meses, diz que já levou muito tempo, assim. Eu li que já levou mais de 40 dias, assim, para decidir um Papa, eu não sei. Mas, porque assim, ó, não basta ser, não basta ter mais votos do que os outros, tu tem que ter um número, a pessoa, né, tem que chegar a um número X de votos. Então, enquanto não chegar aquele número X de votos, vota no outro dia, vota no outro dia, vota no outro dia. E aí a gente vê, claro, disputa de poder, a gente vê o liberal e o conservador, a gente vê as fofocas de corredor. Ai, desculpe. A gente vê como o Lawrence é o líder, o Ralph Fiennes, a gente vê as pessoas indo assim, tu sabe que no cantigo, ele sabe que fulano tem tal passado, fulano não sei o quê, e ele tem que administrar aquilo. E o diretor faz uma coisa assim, ele põe o personagem do Ralph Fiennes como personagem principal. Tem atores bons, mas os outros atores são todos coadjuvantes. Então, assim, realmente ele é o principal do filme. Então, além dele ser o líder e ter que organizar isso e ouvir o que as pessoas dizem e avaliar e ver os prós e os contras e ver o quanto aquilo é real ou não é, enfim, ele próprio está com uma grande crise interna sobre a fé dele. E não a fé dele em Deus, mas a fé dele na igreja. Então ainda tem isso, ele tá com esse conflito interno sobre a fé dele. Ele tem uma responsabilidade muito grande, que eles chamam de reitor, né? Ele como reitor, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele ouve várias coisas, ele tem que avaliar, e ainda tem toda a confusão interna dele. Então é muito interessante isso. Aí as freiras, né? A Isabella Rossellini faz o papel da freira-chefe lá, das freiras que são convocadas para servir aos cardeais enquanto eles estão confinados. Então, elas cozinham para eles, elas limpam, e caladas, mudas, né? Elas ouvem, mas não abrem a boca, e caladas elas ficam. Então tem toda aquela coisa assim, aquele monte de homens, vários cardeais, né? Homens, e aquelas mulheres servindo caladas e mudas, né? Porém, em um determinado momento, acontece algo onde a Isabella Rossellini vai lá e se coloca e abre a boca e fala mesmo, assim, e todos ficam...
Mas ela vai lá e se coloca, se posiciona e fala e se retira, assim. Então, aí tu vê assim, quem sabe existe um início aí da mulher ter mais espaço, né, na Igreja Católica, nessa instituição, né. E aí tem um cardeal que ninguém conhecia, e aí ele se apresenta como, ele é o cardeal de Cabul. E todo mundo acha aquilo muito estranho. Como assim, cardeal de Cabul? Eu li, tá? Não existe cardeal de Cabul. Isso é uma licença poética do escritor, né? Do autor do livro. Não existe. Mas, imagina o choque deles. Cabul, a capital do Afeganistão. Talibã. O cara tá ali, gente. Então, imagina a realidade que ele vive, né? É o cardeal Bennett. Bom, enfim. Aí existem as votações, vota num dia, vota no outro dia, volta de novo, barará, barará, enfim. E aí tem um episódio, assim, um episódio grande, assim, aonde tu vê o cardeal mais conservador fazendo um discurso. Como assim? Tem que acabar com essa gente, tem que eliminar essa gente, como assim essas pessoas, não sei o quê. E aí o cardeal de Cabul se posiciona, porque ele vive no Afeganistão, né? Aí ele se posiciona e diz, olha, vocês não têm noção do que é uma realidade, vocês não sabem o que acontece com essas pessoas que vocês estão falando, esse tipo de coisa. Vocês não estão... Ele não diz que vocês não estão vivendo no mundo real, mas ele dá a entender, gente, caiam na real, entrem também no mundo real, não fiquem só nesse mundinho de vocês, de poder, de disputa de poder, de Igreja Católica como instituição, e olhem para a realidade do ser humano e do mundo, né? Então ele dá um discurso bem bacana, assim, e forte. Bom, acontece lá, escolhem o Papa, aí sai a fumaça lá da Capela Sistina. Detalhe, obviamente, o filme não foi filmado na Capela Sistina, né? É tudo cenário, nem, né? Então, não, essa parte é cenário. E aí, tem uma coisa que é escolhido o Papa, e quando é escolhido o Papa, eu pensei assim, tá, mas só um pouquinho, tava indo tudo tão bem, essa escolha me parece uma coisa meio forçada, assim, mas imediatamente a gente percebe o porquê daquela pessoa, e aí tu entende que não tem a ver com, mas é uma história, não, tem a ver com uma outra coisa que é, aí o Lawrence, né, admira muito em tudo esse Papa, que é esse cardeal que foi eleito Papa e tudo, e aí ele fica sabendo de algo muito pessoal desse Papa, e desse cardeal, e aquilo causa um desconforto nele. Aí tu vê, até ele que se demonstrava super liberal e super compreensivo e tudo, ali aquela coisa do desconforto, do preconceito e a coisa que ele estava perdendo a fé na Igreja Católica enquanto instituição, aquilo vem para dentro dele, né? E aí ele pergunta, mas o Papa sabia disso? E o cardeal diz, sim, sabia. E ele fica com aquele desconforto, assim, que, opa, mas isso é uma coisa que faz parte de alguns seres humanos, né? É uma coisa da natureza.
E aí ele gera um certo desconforto. Então ali tu vê que é muito difícil realmente, né, tu sair dessa instituição que é tão forte, por mais que tu seja liberal, por mais que tu esteja questionando isso e achando que não tá valendo, mesmo assim chega algumas coisas que tu... Eu acho que acontece com todos nós, né? Todos nós seres humanos, na verdade, temos preconceitos com algumas coisas e desconforto com algumas coisas que a gente não gostaria de ter. Eu acho que acontece com todo ser humano isso. Mas é um estranhamento e aí tu vê, sim, agora faz sentido. Faz todo o sentido, porque esse personagem, eu acho que o livro deve ser maravilhoso. Preciso adquirir, inclusive. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Eu gostei muito. Um bom filme. Um bom resto de semana para todas. Beijo.